Colossenses, Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo de número 3, quero meditar com vocês apenas um versículo. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo de número 15. Pode ficar de pé, gente, em reverência à palavra de Deus. Vamos pegar esse hábito. Isso, vamos lá, todo mundo de pé. Se levanta, pode ficar. Isso, muito bem, não é por causa de mim, é pela palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua palavra. Nós te louvamos pelo privilégio e a oportunidade de poder estarmos aqui nessa noite. Somos gratos ao Senhor Deus, porque sabemos que aqui estamos, ó Pai, porque fomos movidos pelo Teu Espírito, não para cumprir um compromisso social, mas para estar na presença de um Deus poderoso que pode todas as coisas e que enviou o Filho amado para que morresse na cruz do Calvário para nos dar salvação. Por isso nós estamos aqui, para exaltar e bendizer o Teu nome, que é santo para sempre. Amém. Glória a Deus. Tomai assento, meus irmãos, Deus abençoe, no nome de Jesus. Estou muito feliz por estar aqui, poder ministrar a palavra de Deus neste último domingo do ano. E mais feliz ainda por perceber o quanto Deus foi maravilhoso nas nossas vidas nesse ano que está se encerrando. Esse texto, a carta de Paulo à igreja de Colosso, não só de Paulo, mas também Paulo e Timóteo, os dois escreveram juntos essa carta. E uma curiosidade, Paulo nunca foi até a igreja de Colosso, mas ele tinha um amor muito grande pela igreja. E esse texto do capítulo de número 3, Paulo e Timóteo começam a falar a respeito da santidade do amor fraternal. Começa a mostrar como que deve ser o procedimento, como que deve ser o pensamento, como que deve ser o coração, como que deve ser a postura daquela pessoa que serve ao Senhor. Por quê? Porque precisa haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Observação, eu não estou falando aqui que a pessoa deve ser diferenciada pela roupa que veste ou pelo corte de cabelo que ela tem. Não, ela precisa ser diferenciada e reconhecida pela conduta que ela tem na presença de Deus diante da humanidade lá fora. E é isso que nós precisamos absorver para as nossas vidas, que nós somos observados todos os dias por aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos o Espírito Santo que está conosco todos os dias, e nós temos os olhos do Senhor que nos acompanha em todos os lugares que nós formos. Vale a pena observar e acrescentar também, diante dessa introdução a qual eu estou fazendo, que não adianta nada eu diante de você parecer uma coisa, querer ser uma coisa, mostrar ser uma coisa, e diante do Senhor, que os olhos dele estão em todos os lugares e nós não podemos esconder nada dele. Não adianta nada eu ter uma postura diante de você e Deus estar olhando para mim sabendo que não é nada daquilo que eu estou tentando parecer diante dos outros. Às vezes nós estamos mais preocupados com o que os outros vão dizer, vão pensar e vão ver em nós, do que aquilo que Deus está vendo em nós, do que aquilo que nós estamos vivendo diante de Deus. E isso é uma observação que nós precisamos ter. A exortação do apóstolo Paulo nesta carta aos Colossenses, no capítulo de número 3, é uma exortação à santidade e ao amor fraternal. E o versículo que nós lemos diz que o amor de Deus, pelo qual nós fomos chamados para viver num só corpo, esse amor precisa dominar os nossos corações. Está lembrado, Paulo? Disse nessa palavra há poucos dias, esse texto, há poucos dias atrás. Mas
Mas a palavra que o Senhor deu para mim aqui não tem quase nada a ver com aquilo que eu ministrei, porque é muito importante, interessante ver como que a palavra de Deus, ela trabalha nas nossas vidas. Nós precisamos, acima de tudo, entender que Cristo habita em nós e que a palavra dele, estando nas nossas vidas, nós vamos fazer coisas maravilhosas, mas a nossa conduta precisa ser uma conduta de acordo com aquilo pelo qual nós fomos chamados. Nós precisamos entender que existe uma grande responsabilidade sobre a igreja do Senhor Jesus vivendo nesses dias de hoje. Por quê? Porque nós não somos simplesmente assistentes de culto, ou crentes, ou evangélicos, ou cristãos, como se diz aí fora, de uma forma muito natural, fala até de boca cheia. Mas nós precisamos, acima de tudo isso, realmente viver aquilo que a palavra de Deus que habita em nós deve fazer esse efeito, e nós precisamos viver dessa forma. Paulo exorta a igreja de Colossos o seguinte: se você observar os primeiros versículos do capítulo de número 3, ele está dizendo que se Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, e o nosso pensamento deve ser nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Nós devemos voltar mais para as coisas que são do céu e não das coisas que são daqui. Por quê? Porque quando nós esperamos em Cristo, o livro de Epístola de Paulo aos Coríntios fala isso: se nós esperamos em Cristo apenas nesta terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque as coisas aqui deste mundo são passageiras, e nós estamos aqui como passagem, como um curto período de tempo, e nos espera uma grande promessa. E é isso que nós temos que entender, que o nosso período aqui nessa terra é um treinamento para que nós possamos viver ao lado daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, nos tirando das trevas, nos colocando no lugar seguro e firme, que é a sua presença. E ele ainda deu o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, para estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos, acima de todas as coisas, viver com essa paz que o Senhor nos deu, que essa paz de Deus, pelo qual nós fomos chamados em um corpo, e ela precisa dominar os nossos corações, e nós precisamos ser agradecidos. Por que será que o apóstolo está dizendo que nós precisamos ter a paz de Deus dominando os nossos corações? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e meditasse comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23, que vai falar para nós a respeito do nosso coração. No Evangelho de Mateus, Jesus estava dizendo que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso coração precisa estar sendo dominado pelo amor de Deus, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Olha o que diz o texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde o quê? Guarde o seu, porque dele procede o quê? A vida. Muito bem. Quando nós temos o nosso coração voltado para as coisas de Deus, quando nós temos o nosso coração firmado na presença de Deus, quando nós temos o nosso coração aplicado na palavra de Deus, nós procuramos, acima de qualquer coisa, mesmo que isso venha a ser danoso para nós, venha a ser dificultoso para nós, venha trazer para nós prejuízo, entre aspas, porque aquele que se aplica verdadeiramente à palavra de Deus, ele jamais terá dano ou sacrifício. Mas a palavra de Deus ainda diz isso: ainda que seja com dano próprio, nós precisamos aplicar o nosso coração na palavra do Senhor e viver conforme esse chamado que nós recebemos. E o amor de Deus, ele precisa estar dominando os nossos corações, e nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós somos formados de corpo, alma e espírito, e nesse corpo, alma e espírito nós temos uma divisão muito importante. No corpo nós sentimos enfermidades, nós sentimos dores e assim sucessivamente. Na alma nós temos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E o espírito, ele é de Deus, e ele volta para Deus, e ele está ligado no Senhor. Então nós precisamos aprender a curar o nosso coração, a estar com o nosso coração firme na presença do Senhor, a estar vivendo verdadeiramente o amor de Deus em nosso coração, para que nós possamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já realizou nas nossas vidas. Porque veja bem, nós somos muito egoístas.
pensamos muito em nós mesmos. E quanto mais recebemos, mais queremos receber. E quando não recebemos da maneira que nós queremos ou pensamos que aquilo é bom para nós, nós acabamos nos voltando contra o Senhor. Quantas vezes durante este ano nós já não pensamos em largar a mão de tudo, em parar em desistir? Quantas vezes nós já pensamos, poxa vida, eu estava esperando que acontecesse dessa forma, mas infelizmente não aconteceu dessa forma. Escute, guarde o seu coração, porque dele procede a vida. O seu coração precisa estar voltado para Deus, precisa estar sendo dominado pelo amor de Deus, para que você entenda que a vontade de Deus, ela é soberana, ela é melhor do que qualquer coisa, e nós precisamos viver essa vontade, porque nós não conseguimos entender às vezes aquilo que Deus realiza nas nossas vidas, porque nós estamos muito preocupados com as coisas que estão cercando as nossas vidas aqui nessa terra. E quanto mais nós estivermos aplicando o nosso coração nas coisas dessa terra, menos nós vamos compreender aquilo que Deus tem realizado e a realizar nas nossas vidas. Quando nós entendemos que a vontade de Deus, ela é soberana acima de qualquer coisa, e que nós precisamos viver segundo essa vontade, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas, nós vamos compreender, mesmo que nós não entendamos, vamos dizer assim, o que está acontecendo, nós vamos aprender a aceitar isso. Por quê? Porque o que vai estar dominando o meu coração é o amor de Deus e não a minha vontade, não o meu desejo, porque muitas vezes o meu desejo contraria o chamado que nós recebemos. Há poucos dias atrás, eu tive uma experiência fantástica com meu filho. Meu filho, ele é bem cético, muito cético. E passando por um momento de tribulação muito grande em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio no encontro com Deus, e a partir do encontro com Deus, parece que as coisas ficaram tanto quanto mais arrojadas para ele. Ele entendeu muita coisa, e ele viveu uma experiência muito nova na vida dele. Ele muito feliz, e a cobrança muito grande na vida dele. E eu conversava com ele e dizia para ele que ele precisava tomar uma atitude, e a atitude dele era de buscar a Deus. E ele dizia para mim: mas pai não é papai, que ele fala é papai, eu tenho vergonha. Eu falei: mas vergonha de quê? Vergonha de Deus. Eu falei: por que você tem vergonha de Deus? Porque eu sei como que eu sou. Eu falei: mas é Deus que sabe como você é, porque Ele criou você. Você é filho de Deus, meu filho. Não precisa se preocupar com esse negócio de ter vergonha de Deus, não. Porque como que você vai esconder de Deus como que você é? Você vai orar, você vai buscar a Deus, e certamente as coisas vão mudar na sua vida. Ele falou: não tem coragem. Eu falei: vamos entrar. Nós ficamos parados uns 40 minutos na porta de casa. Vamos entrar, meu filho. Ele disse: vamos, pai, mas eu não vou orar não, estou com vergonha. Eu falei: não tem dessa, você vai entrar. E eu percebi que ele já entrou engasgado. Por quê? Porque eu acho que o amor de Deus, ele nos constrange de uma forma tão veemente, tão gloriosa. É algo que mexe com os nossos corações. E ele dizia: mas eu não mereço nada, eu tenho percebido que tanta coisa boa está acontecendo comigo. Eu falei: então, meu filho. Eu falei: mas mesmo assim eu não consigo entender por que está acontecendo tanta coisa assim. Eu falei: porque Ele te ama. E quando o Erivelto veio aqui e falou a respeito do filho pródigo, é exatamente isso. Não importa o que o filho fez lá na rua, não importa o que ele aprontou lá fora, o interessante é que quando ele volta para cá, é aquilo que o pai vai realizar na vida dele. E eu vou dizer uma coisa para você: o nosso Deus poderoso, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que está sempre de braços abertos esperando a todos nós. Basta a gente entender e liberar o nosso coração para que Ele possa fazer aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E então ele entrou comigo, meu filho. Entrou, eu coloquei um hino bem baixinho para tocar, e nós começamos a orar em silêncio, somente em silêncio. E a oração, ela fluiu de uma tal forma, mesmo em silêncio, porque eu disse para ele: se você não conseguir falar nada, não precisa falar, mas a atitude de você estar aqui com o pensamento de que você verdadeiramente precisa do Senhor, vai fazer a diferença na sua vida. E olha, meu filho é uma pessoa que eu nunca vi uma lágrima nos olhos daquele moço. Pensa numa pessoa de coração duro nessa questão. Não chora de jeito nenhum. Não sei se ele tem vergonha, o que é. Mas eu me lembro que nós começamos a orar, e quando eu olhei, ele estava
destruído ali junto comigo, orando, e se molhou todo de lágrimas e chorando e soluçava. E eu então pus as mãos sobre ele, comecei a orar na vida dele, a abençoar a vida dele. Nenhuma palavra de cobrança, mas palavra de bênção. Por quê? Porque o amor de Deus que domina o meu coração, que me chamou para essa graça, com certeza me fez viver tudo aquilo que ele estava sentindo. E isso é algo maravilhoso para a minha vida. Foi uma experiência tão grande, porque ele nunca tinha chorado, principalmente no momento desse, numa oração. E nós então nos abraçamos ali, foi um momento muito gostoso, e eu fiquei muito admirado de ver, a partir dali, muitas coisas têm acontecido na vida dele. Ele virou a chave, não porque eu estava orando com ele, porque ele entendeu que o coração dele precisa estar sendo dominado pelo amor de Deus, para que ele entenda e seja grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem para realizar na vida dele. E precisamos aprender a guardar o nosso coração. Tem uma pergunta para fazer para você: você tem sido grato a Deus pelo que Deus já realizou? Ou você ainda está insistindo naquilo que não aconteceu, que Deus disse não, e você se entristece, vira as costas e pensa que Deus então não está lá essas coisas comigo, porque Ele não deu aquilo que eu pedi? Será que nós estamos sendo gratos? Quando o coração nosso está sendo dominado pelo amor de Deus, nós seremos gratos a Ele por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você: se as coisas estão indo bem para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, essa é a vontade de Deus. Se as coisas não estão indo bem na sua vida, está passando por dificuldade, louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida também. Se as coisas estão indo de mal a pior, e você não tem ânimo para nada nessa vida, escute o que eu vou dizer: louve ao nome do Senhor, porque essa também é a vontade de Deus na sua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Não adianta nós ficarmos estribuchando e tentando fazer as coisas na marra, levando tudo no peito, como se as coisas fossem feitas de acordo com a nossa vontade. Deus, Ele é soberano, meus irmãos. Deus, Ele é acima de todas as coisas. E tem uma coisa muito importante que nós precisamos entender: a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Nada que você faça vai mudar a vontade de Deus para a sua vida. Nada que você venha fazer vai impedir o fluir de Deus na sua vida. Você só precisa abrir o seu coração e guardar esse coração, deixar que esse coração seja dominado pelo amor de Deus. Quando o meu coração está sendo dominado pelo amor de Deus, eu consigo olhar para o meu irmão com um olhar de misericórdia e não com um olhar de acusação. Quando o meu coração está dominado pelo amor de Deus, eu consigo suportar a fraqueza do meu irmão. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que está cercado de muitas coisas ruins. Nesta época que Paulo e Timóteo escrevem à igreja de Colosso, a igreja estava sendo bombardeada por falsos mestres, que estavam tentando desvincular a divindade de Cristo, que estavam tentando implantar dentro das igrejas a palavra de que Jesus não era Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma, não reconhecendo a divindade do Senhor Jesus na nossa vida. Como isso, pastor? Quando eu tenho o meu coração dominado pelo amor de Deus, eu consigo entender que Deus é soberano e vou viver de acordo com isso. Quando eu não tenho o amor de Deus dominando o meu coração, eu vou viver segundo a minha própria vontade. Eu vou tentar fazer de tudo segundo o que eu desejo fazer. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A Bíblia conta para nós a história de um personagem muito importante, do qual dele veio as 12 tribos de Israel. O nome dele é Israel. Mas antes de ser Israel, o nome dele era... Como era o nome dele? Sabe o que significa Jacó? Trapaceiro, enganador, usurpador. Esse era o nome de Jacó. E a Bíblia diz que quando aconteceu o momento do seu nascimento, que ele nasce agarrado nos pés do seu irmão Esaú,
A Bíblia diz, e conta a história para nós já estamos acostumados a ouvir essa história, de que ele fez de tudo, inclusive tomou o direito da bênção do seu irmão Esaú. A partir daquele momento que ele tomou o direito da bênção de Esaú e recebeu a bênção do seu pai, ali criou no coração do seu irmão um desejo mortal de vingança, e o seu irmão queria matá-lo, a ponto da sua mãe dizer para ele: olha, foge daqui, vai embora para a casa dos nossos parentes, porque se você ficar aqui, o seu irmão vai te matar. Escute que eu vou dizer uma coisa para você: se o seu coração não estiver dominado pelo amor de Deus, o seu desejo para aqueles que estão à sua volta e não são de acordo com aquilo que você está querendo que ele seja, o seu desejo é de morte para essa pessoa. Escute o que eu vou dizer para você, eu vou dizer isso com toda sinceridade no meu coração. Nós precisamos entender que nós somos filhos de um mesmo Pai, e tudo aquilo que eu faço errado para o meu irmão de sangue vai atingir o meu pai, vai entristecer o meu pai. Não é diferente quando nós fazemos alguma coisa contra o nosso irmão. Aprenda a viver em comunhão com o seu irmão. Não deixe o seu coração ser dominado por sua própria vontade, mas busque a Deus acima de todas as coisas, para que o seu coração seja dominado pelo amor de Deus, porque você vai ter muita coisa diferente na sua vida, você vai mudar muito as suas atitudes. E a Bíblia conta essa história para nós, que ele foi-se embora, e o tempo se passa e ele se casa com duas mulheres, duas das suas primas naquele lugar. E a Bíblia diz que muitos anos se passaram e Deus abençoou ele naquele lugar, mesmo ele sendo o trapaceiro que ele era. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele, e Deus estava esperando o momento certo de acontecer aquilo que Deus queria para a vida dele. Deus tem um propósito, um plano na sua vida, e na hora certa isso vai se cumprir, isso vai acontecer. Deus está levando você de acordo com aquilo que Ele quer que você faça, para que você chegue exatamente onde Ele quer que você chegue, para que Ele possa fazer na sua vida aquilo que Ele deseja para você. E o de Deus para nós é muito melhor do que eu quero, é muito melhor do que eu penso que é bom. Aleluia. Jacó então resolve voltar para a casa de seu irmão. O seu irmão nasceu dele a nação dos Edomitas, os homens das montanhas, arqueiros, flecheiros, atiradores de flecha. E eles eram pessoas avermelhadas, de pele vermelhada, como se fossem ruivos. E isso fazia com que eles se camuflassem no meio das pedras, e tornavam eles mais poderosos ainda no seu poder de guerra. Eles ficavam escondidos entre as pedras, porque se confundiam ali por causa das suas peles. Então eles eram homens guerreiros, e Jacó estava vindo embora, voltando para a casa do seu pai, mas o coração de Jacó ainda estava um pouco temeroso. Quando eu não tenho o amor de Deus dominando sobre o meu coração, quando eu estou diante do meu inimigo, eu temo muito mais do que eu preciso temer, porque a minha confiança não está verdadeiramente focada naquilo que precisa estar focada. Jacó então começa a fazer o quê? Começa a mandar presentes para o outro lado, começa a mandar jumentos, começa a mandar bois, começa a mandar ovelhas, começa a mandar servos. Tudo aquilo vai adiante dele, e ele diz para a sua família: vocês atravessam o vale e eu vou ficar aqui, porque eu preciso mudar o meu coração. Eu preciso de alguma coisa maior para que eu consiga enfrentar o desafio que está para vir sobre a minha vida. Escute, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Levante a sua mão, por favor, no nome de Jesus. Tenha o seu coração dominado pelo amor de Deus, para que você veja os seus inimigos não com força, mas sim como derrotados diante de você. Por quê? Porque o seu inimigo não é maior do que o amor do seu Deus que está no seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jacó precisava de algo na vida dele, e ele disse: vai que eu vou ficar aqui. E ele fica no Val de Jaboque. E a Bíblia diz que ele luta com um anjo durante a noite toda. E a Bíblia diz que no outro dia, o anjo, vendo que não prevalecia contra ele, tocou as suas coxas e ele saiu dali mancando. Mas eu não quero falar sobre a manquitola de Jacó. Não. Eu não quero falar sobre o defeito físico que ele adquiriu. Eu quero que vocês entendam o que aconteceu no coração daquele homem.
Eu quero que vocês entendam que aquele coração foi transformado naquele lugar. Por quê? Porque ele entendeu que ele não podia mais ser trapaceiro, ele não podia mais ser enganador, ele não podia mais ser usurpador. Por quê? Porque ele estava quase enfrentando o maior desafio da sua vida, que era o quê? Era voltar e encarar aquele que queria matá-lo. E tem mais, a Bíblia diz que Esaú vinha ao encontro dele com 400 homens. Para que isso? Para que será que um irmão que queria matar o outro vem com 400 homens para encontrar com ele? Para abraçar ele? Para beijar ele? Ou para matar? O desejo do coração certamente era a vingança. Só que quando Deus trabalha na vida do homem, quando o homem permite verdadeiramente o seu coração estar fixado nas coisas de Deus, quando ele abre o seu coração para que o coração seja dominado pelo amor de Deus, as coisas começam a acontecer de forma melhor na sua vida. E então nós vemos que ele manda os seus bens, manda a sua família e ele vai atrás sozinho. Ou melhor, ele vai na frente da sua família. Eles atravessam a família e ele passa na frente deles e vai em direção ao seu irmão. A Bíblia diz que ele dobra os joelhos durante 7 vezes até chegar diante de Esaú. Quando ele chega diante de Esaú, o que acontece? Esaú corre ao seu encontro e os dois se abraçam e se beijam de uma forma maravilhosa, mostrando para nós que quando nós temos o nosso coração dominado pelo amor de Deus, as coisas acontecem de forma diferente daquilo que nós estamos prevendo, porque o nosso coração é enganoso. Por isso eu disse para você, como escreveu Salomão, que nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas de vida. As coisas mudaram totalmente na vida de Jacó. Agora ele já não é mais trapaceiro, agora ele se chama Israel. E dali nós vemos que grandes coisas aconteceram e nós até hoje contamos essa história. O que eu tenho a dizer para vocês é que quando o meu coração está vivendo aquilo que Deus quer, ou melhor, quando o meu coração está vivendo o amor de Deus, quando ele está sendo dominado pelo amor de Deus, nós vencemos os nossos maiores desafios. Quem é que não tem desafio? Quem é que não tem dificuldade nessa vida? Quem é que não passa por aflições? A pastora Marta falou isso na ministração, no começo do louvor. Que nós temos problema, que nós temos dificuldade, que nós passamos por muitas coisas ruins, mas nós precisamos estar na presença de Deus e precisamos aprender a deixar que o amor de Deus domine o nosso coração, porque nós somos chamados nesse amor para vivermos em um só corpo e precisamos aprender a ser gratos. Mas pastor, que motivo eu tenho para agradecer? Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e tem uma série de coisas ruins acontecendo nas nossas vidas. Isso também é motivo de nós agradecermos a Deus. Por quê? Porque quando nós entendemos que a vontade de Deus é acima de qualquer coisa, e Deus tem propósito em tudo, nós só precisamos aprender a confiar em Deus, indiferente do que esteja acontecendo. Jacó teve o seu encontro com Deus ali, e ele confiou no Senhor, porque ele não regrediu, ele foi adiante e enfrentou o seu desafio. Por quê? Porque ele sabia que Deus estaria fazendo alguma coisa em seu favor, porque o seu coração estava sendo dominado pelo amor de Deus. Deixe o amor de Deus dominar o seu coração. Agora, para nós terminarmos, Evangelho de Evangelho de João, capítulo de número 6. Por favor, projete. Evangelho de João, capítulo 6, verso 12 e verso 13. Preste bem atenção. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, e que nada seja desperdiçado. 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Pastor, o que tem a ver o texto da multiplicação do pão
com o amor de Deus dominando o nosso coração. Eu explico. Quando eu ajo pela minha própria vontade, quando eu trabalho na minha vida de acordo com a minha vontade, de acordo com aquilo que eu acho que é certo, quando eu estou sendo dominado por mim mesmo e vivendo como eu quero viver, certamente eu planto muitas coisas ruins. Certamente eu colho muitas coisas ruins. E automaticamente isso acaba me levando a murmurar contra Deus, achando que Deus é culpado de tudo aquilo que acontece na nossa vida. No dia que eu falei para minha esposa, isso já tem uns 20 anos, acho que já tem quase 20 anos. No dia que eu falei para ela que eu estaria dominando a minha casa, eu estaria governando a minha família, eu estaria tomando conta da minha família da forma que eu achava que deveria ser, as coisas começaram a ficar muito piores, a ponto de eu ir parar dentro de um presídio. Por quê? Porque eu estava agindo segundo a minha vontade, segundo o meu entendimento, segundo aquilo que eu desejava fazer. Mas mal sabia eu que tudo isso ainda era. Por isso que eu digo para você, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa a circunstância que esteja te cercando, nós precisamos entender que Deus está vendo, sabe e conhece todas as coisas, e certamente tem uma coisa grandiosa para nós, ainda para recebermos, quando nós entendemos que a vontade dele é soberana acima de todas as coisas. Mesmo com tudo aquilo de ruim que aconteceu em nossas vidas, que aconteceu na minha vida, eu pude entender que a vontade de Deus precisava prevalecer na minha vida. Ela precisava vencer a mim mesmo. Eu precisava vencer a mim mesmo. Jesus diz o seguinte: se você quiser vir após mim, 3 coisas você precisa fazer. Primeiro, negue-se a si mesmo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e depois me siga. O maior inimigo que nós estamos achando que o maior inimigo nosso é o diabo. O diabo só trabalha na nossa vida quando nós damos autorização para isso, quando nós damos legalidade para isso. Deus então permite que ele trabalhe nas nossas vidas, mas o maior inimigo que eu e você temos somos nós mesmos. Eu mesmo sou o meu pior inimigo, e eu preciso aprender a vencer esse meu ego todos os dias. Eu preciso aprender a vencer esse meu coração que é carnal e que está focado nessas coisas aqui da terra. Eu preciso aprender a viver coisas diferentes nas nossas vidas, na minha vida, e para que isso seja verdadeiramente efetivo na minha vida, eu preciso que o meu coração não seja dominado por mim, mas seja dominado pelo amor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas pastor, até agora eu não entendi a questão dos cestos e dos pães, da multiplicação dos pães. Eu vou explicar, aguenta a mão. Quando eu estou agindo segundo a minha própria vontade, eu estou acostumado a fazer tudo aquilo, e eu vivo daquela forma como se não houvesse amanhã. Eu vivo tudo aquilo como se nada mais existisse, é apenas aquilo que eu quero que aconteça. Só para você ter uma ideia, Colossenses capítulo 3, verso 1. Não, verso 2. Vamos lá, a partir do 1. Portanto, se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, e aí vai, ele começa a dar vários conselhos para nós, para que nós andemos segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque quantas vezes nós estamos enfrentando as maiores dificuldades das nossas vidas, porque o nosso coração não está sendo dominado pelo amor de Deus, está sendo dominado por nossa própria vontade. E se está escrito que nós precisamos guardar o coração, porque dele procede a saída de vida, quando eu não estou guardando o meu coração, eu estou impedindo a vida, eu estou ofuscando a vida, eu estou oprimindo ela. E eu preciso nessa noite dizer uma coisa para você: vida verdadeira só existe na presença de Deus, porque o diabo ele vem matar e roubar e destruir. Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. Mas eu, Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância, vida feliz, vida contente, somente na presença de Deus, somente com Jesus nós vamos viver isso. Louvado seja o nome do Senhor.
Você pode estar desfrutando de muita coisa boa. Você pode estar vivendo o seu melhor, comendo o melhor que há na terra. Mas se você não estiver com o seu coração dominado pelo amor de Deus, uma grande coisa ainda falta na sua vida. Você precisa entender e aprender. Tem muita gente que está dentro da igreja com o coração voltado para as coisas que são desta terra e continua a viver dessa forma e não sabem sequer como Deus pode agir na vida dele. Tem gente que olha e vê Deus fazendo coisas e fala: por que isso não acontece comigo? Por que acontece com ele e não acontece comigo? Porque ele está vivendo isso e eu estou vivendo aquilo, focado nas coisas que estão daqui. A Bíblia diz que Jesus estava indo à casa de Jairo curar a sua filha que estava ruim, estava à beira da morte. E no caminho que Jesus estava percorrendo, a Bíblia diz que havia uma mulher que entendeu que Jesus estava passando por ali, e ela pensou o seguinte: eu não posso fazer nada, mas se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou me curar. E a Bíblia diz que ela estava há 12 anos padecendo com fluxo de sangue. Em primeiro lugar, ela não podia nem estar ali no meio do povo, mas ela rompeu isso, e ela então foi até Jesus e tocou nas vestes de Jesus, e Jesus parou. Nesse período que Jesus para conversar com aquela mulher, vem alguém da casa de Jairo, chega até ele e diz para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu. Não tem mais jeito, o negócio já acabou, esquece esse negócio. Jairo poderia muito bem ter pensado: poxa vida, por que ele parou para conversar com essa mulher? Escute, quantos de nós estamos vendo pessoas sendo abençoadas ao nosso redor, e ao invés de louvarmos a Deus pelo que está acontecendo na vida dele, porque se aconteceu na dele, pode acontecer na minha também, nós queremos é que ele se dê mal. Sejam sinceros, gente. Quantos de nós estamos vivendo isso, dominados pelo coração humano, carnal, focado nas coisas que são dessa terra? Escute, o Espírito Santo de Deus tem uma missão muito importante nessa terra. Quando Jesus morreu e disse ao Espírito Santo que viesse para estar conosco todos os dias até a consumação do século, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E todos os dias ele está batendo, todos os dias ele está mostrando, todos os dias ele está tentando te convencer. E você ainda não entendeu que o seu coração precisa estar sendo dominado pelo amor de Deus. Jairo olhou para aquela situação, a notícia veio que não tinha mais esperança, e Jesus então acode rapidamente e diz para Jairo: Jairo, olhe para mim, não temas, olhe para mim. Ou seja, não foque no que está acontecendo à sua volta, somente olhe para mim. E o resultado é que Jesus chegou lá e ressuscitou a menina estava bem de novo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o coração do homem não pode estar sendo direcionado por ele mesmo, porque senão ele não consegue ver o seu irmão sendo abençoado. Irmãos, depois da pandemia, aconteceu algo muito inesperado, porque todos pensaram que por causa da pandemia as pessoas iam aprender a ser mais amáveis, ser mais afetivas, ser mais, aproximar mais de outras pessoas, viver mais, né? Grata, isso aí, temos mais gratidão. Mas não, a empatia diminuiu em muito depois da pandemia, muito. Ou seja, diante de uma grande catástrofe que deveria posteriormente unir o povo, fez com que o povo se distanciasse mais ainda. O pior, dentro das igrejas está sendo pior. É irmão falando de irmão, é gente querendo que o irmão se dê mal, e tem gente que até ora para isso acontecer. Meus irmãos, misericórdia, que o Senhor te repreenda em nome de Jesus, tenha misericórdia. Orar para o irmão se dar mal, que negócio é esse? Ore para que o seu irmão se dê bem. Oxi, meu Deus do céu, a Bíblia diz que o meu coração precisa estar sendo dominado pelo amor
de Deus. Por que que precisa ser dominado pelo amor de Deus? Porque Deus tem coisas maiores para nós. Agora vamos ao texto que nós lemos. Jesus, ele alimenta a multidão, multiplica os pães, serve todo mundo come, se abastece, fica todo mundo satisfeito. Então Jesus disse: nada disso vai se perder. Segure bem isso daí, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Nada pode se perder, porque é coisa nova que está acontecendo. É coisa de Deus que está acontecendo no meio desse povo. Esse pão que está sendo multiplicado aí não é somente um pão de cevada, é um pão que foi multiplicado pelo poder de Deus. Então existia algo muito maior ali. E a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos. Aleluia. Onde estavam esses cestos? Por que estavam ali esses cestos? Será que alguém sabia que ia acontecer isso? Não. Jesus está por aqui, eu vou levar o cesto, porque alguma coisa vai acontecer ali. Que nada. Você já ouviu falar de mascate? Quem conhece mascate aqui? Pouca gente conhece mascate, hein? Vendedor, então. Hã? Só os mais antigos, né? Não, eu conheço, que é um negócio é esse? Mascate é o seguinte: se tiver duas pessoas, se tiver uma pessoa e ele passar perto, ele vai querer vender alguma coisa. Aonde ele vê gente reunida, ele vai vender alguma coisa. Ele sempre tem alguma coisa para vender para alguém. Nos tempos de Jesus não era diferente. A multidão ia, com certeza um monte de gente ia junto. Vendedores, cambistas, gente que queria vender, ter oportunidade, viver alguma coisa diferente, vender alguma coisa diferente. Tem um monte de gente, eu vou lá que eu vou vender alguma coisa. E não tinha outro jeito de carregar, carregava nos cestos. E os cestos estavam então cheios de mercadoria para que eles pudessem vender e oferecer para os outros. Escute bem, eu tenho uma palavra de Deus para você com esses cestos. O nosso coração, quando está dominado por nossa própria vontade, está cheio de coisas para ser oferecidas para os outros, mas são coisas de valores irrisórios, são coisas que não têm muito valor. Quando nós temos o nosso coração dominado por nós mesmos, eu não tenho muito a oferecer por você. Quando o meu coração está dominado por mim mesmo, eu não tenho muita coisa para oferecer aqui para o Hector. Mas quando o meu coração está sendo dominado pelo amor de Deus, pode ter certeza que eu tenho muito mais para servir. Por quê? Porque o amor de Deus, quando domina os nossos corações, traz coisas maravilhosas para as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, para que as coisas boas aconteçam nas nossas vidas, para que eu receba as coisas boas, eu tenho que aprender a guardar o meu coração. Eu tenho que ter o meu coração transformado. Eu tenho que ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Tem muita gente igual piruá de pipoca. Quem conhece? É piruá que chama aqui? Piruá de pipoca? Meus irmãos, tem muita gente no meio das pipocas, mas não é pipoca. Tem muita gente no meio da igreja que ainda não provaram a verdadeira essência de Deus na sua vida. Nós precisamos viver o novo de Deus. Nós precisamos ter o nosso coração dominado pelo Senhor. A pipoca, para ser estourada, ela precisa estar dentro do óleo, que representa o Espírito Santo. Ela precisa passar pelo fogo, que representa a presença de Deus. E dentro daquele milho de pipoca tem água. E essa água é a palavra de Deus que habita em nós e que faz jorrar de nós um rio de vida eterna. E quando ela é aquecida, quando ela passa por esse processo, ela cria aquela transformação e ela vira algo diferente. E muita gente passa pelo processo, mas não consegue virar pipoca. Fica igual piruá, milho queimado, só serve para quebrar o dedo de quem come. Misericórdia. Você quer o novo de Deus na sua vida? Aprenda com estes homens que estavam lá com Jesus, quando Jesus multiplicou os pães. O que eles fizeram? Eles tinham os cestos, só que os cestos estavam cheios. Para que eu receba o novo de Deus na minha vida, a primeira coisa que eu preciso aprender a fazer é tirar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não tem valor, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que me prende nas coisas dessa terra, para que eu possa receber as coisas novas de Deus.
Será que o pão que Jesus multiplicou foi colocado em cima de mercadorias, de produtos que não têm valor nenhum? Não. A Bíblia diz que foram 12 cestos cheios. Cheios. Quando você coloca alguma coisa em algo que já está cheio, o que acontece? Vou dar um exemplo bem simples. Você pega um copo de água e enche ele de água. Aí você vai, pega e coloca suco dentro do copo de água. O que acontece? O que acontece? Transborda. Por quê? Não tem como, gente. É física. Não tem como dois copos assumirem o mesmo lugar num lugar só. Os dois copos assumiram a mesma posição. Precisa ter diferença. Então, para que o novo de Deus aconteça na sua vida, é preciso que você retire o velho. Então, o que acontece? Eles então tiveram que fazer alguma coisa para que aqueles cestos estivessem prontos para receber o que Deus havia feito ali através de Jesus, para receber aquele pão que fora multiplicado, para que não se perdesse nada daquilo. Eles precisavam estar vazios para que fossem cheios. Nessa noite eu estou aqui para dizer para vocês: chega de estar dominando o seu coração segundo a sua própria vontade. Chega de estar vivendo o mesmo que está vivendo todo o tempo. Chega de estar empurrando com a barriga todas as coisas e falando deixa como está, para ver como fica. Viva aquilo que Deus tem para você. Deixe o amor de Deus dominar o seu coração. Deixa Ele encher a sua vida. Viva tudo aquilo que Ele tem para você, e você sairá muito melhor para o próximo ano que se inicia. Você terá muito mais oportunidades de entender o que é que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Grupo de louvor, se quiser subir, eu gostaria. Aleluia. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sejam agradecidos. Nós somos chamados por um propósito muito maior. O chamado que nós recebemos veio de um preço caríssimo. Para nós foi de graça. Para nós não tem como eu pagar isso. Mas o preço que foi pago foi alto, porque a dívida era muito grande. E se a dívida é muito grande, automaticamente para quitar essa dívida grande, é necessário que haja um grande pagamento. Não tem como você pagar uma dívida de R$1 milhão com uma nota de 100, gente. Vai ficar faltando dinheiro. Mas o sacrifício de Jesus pagou o preço pelo seu pecado, pela sua vida. E você precisa simplesmente aprender a viver com o seu coração dominado pelo amor de Deus. Quando o meu coração está dominado pelo amor de Deus, eu tenho a capacidade de receber aquilo que Deus tem para mim. Jesus estava falando umas parábolas, e ele perguntou se tinha como colocar vinho novo em odres velhos. Tem como colocar? Sabe o que é odre? Odre é uma botija, vamos dizer assim, de couro, costurado para colocar vinho. É como se fosse um saco, um embornal. E quando ele fica velho, ele se desgasta. E o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, porque senão ele acaba arrebentando o vinho, o odre, e vai perder o vinho. Você acha mesmo que Deus, preste bem atenção no que eu vou dizer, você acha mesmo que Deus vai fazer na minha vida algo maravilhoso, grandioso, se o meu coração não estiver sendo dominado pelo seu amor? Gente, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Tem muita gente esperando coisas de Deus, mas não consegue receber porque o seu coração está dominado por si mesmo, vivendo a sua própria vontade. Eu estou aqui nessa noite como mensageiro do Senhor para dizer para você:
Deixe o amor de Deus dominar o seu coração, para que você aprenda a ser agradecido. Ao invés de murmurar, seja grato. Só que você não vai conseguir isso se o seu coração não estiver dominado pelo amor de Deus. Pode apagar, Diana aí. Aleluia. Eu preciso muito viver o que Deus tem para mim. Eu preciso muito receber tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque nada pode se perder. Nada pode se perder. Jesus disse: olha, desses pães que foram multiplicados, junte tudo e guarde em cestos, porque nada pode se perder. Nessa noite eu estou aqui para dizer para você: vire o seu cesto, derrame o seu cesto. Não importa se já está bom, pode melhorar. Não importa se você já viveu coisas boas de Deus na sua vida. Deus tem mais para nós, eu tenho certeza disso. Eu não vou dizer para você que o melhor de Deus está por vir, porque eu acho que não tem nada melhor de Deus para nós do que Jesus ter morrido na cruz do Calvário e ter aberto o céu para que nós pudéssemos chegar à presença de Deus. Isso é o melhor de tudo. O que pode ser melhor do que isso? Nada. Mas o que eu estou dizendo para você é que para que eu receba aquilo que Deus ainda tem para a minha vida, eu preciso aprender a jogar fora tudo aquilo que não agrada ao meu Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 12. Tudo aquilo que você quer que os homens te façam, primeiro faça você a eles. Essa é a lei e os profetas. O que eu quero para mim, eu preciso desejar para o meu irmão. O que eu quero para o meu irmão, vai acontecer comigo. Eu preciso aprender a tratar você como eu quero ser tratado. Eu preciso aprender a abençoar a sua vida, assim como eu quero que você abençoe a minha vida. O meu coração, para isso, precisa estar sendo dominado pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque não é sempre que eu vou encontrar isso, meus irmãos. E eu preciso entender que esse processo depende de vida para vida. O que eu vivo hoje é diferente do que o Hector vive, é diferente do que a Zélia vive. O que Deus tem feito na minha vida é diferente do que tem feito na sua. Mas gradativamente as coisas vão acontecendo. E uma coisa é muito importante: nós caminhamos para o mesmo céu. Nós caminhamos para a presença do mesmo Deus. Nós vivemos essa vida como precisa ser vivido. Mas enquanto não acontece o que precisa acontecer na vida do meu irmão, se o meu coração não estiver sendo dominado pelo amor de Deus, eu vou criticar, eu vou maldizer, eu vou fofocar, eu vou apontar dedo, eu vou fazer um monte de coisa. Por quê? Porque o meu coração não está sendo dominado pelo amor de Deus. Olha o que diz os versículos abaixo do que nós lemos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra, por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando sempre por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo aquilo que eu faço deve refletir em glória para Deus. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando o meu coração estiver sendo dominado pelo amor de Deus. Vamos louvar? Eu quero que você reflita um pouco. Será que você está vivendo com o seu coração dominado por ti? Ou pelo amor de Deus? Basta você olhar para o irmão que está ao seu lado, para aquele que passa por dificuldade. Quando eu falo de passar dificuldade, não é passar necessidade não, irmãos. É gente que não consegue firmar na presença de Deus. É gente que dá trabalho para o pastor. É gente que está dando murro em ponta de faca, dando testada para toda hora na parede, mas não sai da presença de Deus, não sai de dentro da igreja. Por quê? Porque aqui é um lugar de transformação. É aqui o lugar onde essa pessoa pode receber alguma coisa. E o que é que você tem feito para isso? Será que você está trazendo ele para mais perto de Deus? Você está repelindo ele da presença de Deus? Quando o filho pródigo volta para casa,
O irmão nem quis entrar na festa. O quê? Esse camarada aí gastou tudo que o pai deu para nós. O meu tá guardadinho aqui, tá tudo aqui. Aí ele chega no pai e fala: olha pai, esse aí foi embora, gastou tudo que tinha, e o senhor manda matar o novilho cevado para ele. Olha o coração dominado por ele mesmo. Agora olha a resposta de Deus: tudo que eu tenho é seu. Agora este, não, estava perdido, foi achado. Estava em aflição, agora está sendo acolhido. Há muito mais alegria no céu por uma alma que se arrepende do que por outras coisas. E nós precisamos ter escute, gente, vocês precisam entender essa mensagem. O nosso coração precisa ser dominado pelo amor de Deus, porque eu vou conseguir ver o meu irmão como Deus vê, e não com os defeitos que ele tem. Aleluia. Paulo, no caminho de Damasco, encontra-se com o Senhor, fica cego, desce para a cidade, e lá ele fica dentro da casa de Simão, o curtidor. Deus então levanta Ananias e diz: vai até a casa daquele homem, porque ele está orando, e em sonho ele viu que você orava por ele. Ele fala: eu não vou, porque ele mata a crente. Deus diz assim: vai, porque não importa o que você acha, não importa o que você pensa, olha só a diferença do coração do homem dominado pelo amor de Deus. Porque para mim ele é um vaso de honra, um vaso escolhido. Nós precisamos ver o nosso irmão, não com os nossos olhos carnais. Precisamos ver o nosso irmão com o amor de Deus sobre a nossa vida. Porque o amor de Deus não é só para mim, não é só para você, ele é para todos nós. Aprenda a amar o seu irmão, aprenda a viver com o seu irmão, aprenda a entender a sua fraqueza, aprenda a orar por ele, aprenda a ter o seu coração dominado pelo amor de Deus, para que você viva bem. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Se tu olhar